Eu sinto vontade de contar, mas eu não consigo. Às vezes eu quero correr, fugir, mas eu não tenho como. Eu sinto medo, muito medo, mas eu não posso gritar. Se pelo menos alguém me visse e percebesse. A cada hora, 3 crianças e adolescentes são abusados no Brasil. 80% das vezes, a violência acontece dentro de casa. 1 em cada 3 a 4 meninas será vítima de abuso ou exploração sexual antes dos 18 anos. Entre os meninos, 1 em cada 6 a 10. Você pode ser a voz de quem ainda não sabe como pedir ajuda. Denuncie anonimamente. Os direitos da infância no Brasil são protegidos sobretudo pela Lei 8.069, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. A violência sexual é definida como crime e a lei aponta punições para agressores e medidas para o acolhimento das crianças e adolescentes vítimas dessa prática. A pena é de 4 a 10 anos de reclusão no caso de exploração sexual. O abuso sexual é um grande problema no Brasil. Por muitas vezes tende a ser ignorado por preconceito das pessoas que foram ensinadas a não falar sobre sexo. É necessária uma conscientização que a educação sexual não ensina a fazer sexo, mas ensina como não ser abusado. Acima de tudo, é de fundamental importância que as pessoas que têm maior contato com crianças passem confiança para elas. A família deve adquirir o hábito de conversar com suas crianças e adolescentes. Na escola, também deve existir esse sinal de confiança, pois na grande maioria dos casos, o abuso é praticado dentro de casa. Em 2017, crianças e adolescentes conquistaram uma grande vitória, com a aprovação e sanção da Lei 13.431 de 2017, que estabelece um sistema de garantia de direitos àqueles que são vítimas ou testemunhas de violência, abuso ou exploração sexual. A Childhood Brasil foi uma das articuladoras da formação da nova legislação, que visa dar voz às vítimas e minimizar a violência física e psicológica institucionalizada pela forma como as crianças são atendidas hoje pela rede de atendimento. No entanto, há grandes desafios à vista, como a multiplicação dos ciclos de capacitação em magistrados e servidores, dando continuidade ao trabalho em parceria com o CNJ, que formou 5.000 profissionais, e na elaboração de materiais pedagógicos de preparação de crianças e adolescentes para o depoimento no sistema de justiça. Aproveitando a data de 18 de maio, marcada pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Childhood Brasil divulga 10 dicas para identificar possíveis sinais de abuso sexual infanto-juvenil. É fundamental entender que geralmente as vítimas apresentam um conjunto de indicadores e que a criança deve passar por avaliação especializada caso apresente algum desses sinais. Em quase todos os casos, a vítima tenta se manifestar de sua própria maneira. Faça com que eles se sintam ouvidos e acolhidos, sem questionamentos. Qualquer pessoa que suspeitar de algo pode denunciar pelo Disque 100. 10 maneiras de identificar possíveis sinais de abuso sexual infanto-juvenil. Primeiro, mudanças de comportamento. O primeiro sinal é uma possível mudança no padrão de comportamento da criança, como alterações de humor, entre retraimento e extroversão, agressividade repentina, vergonha excessiva, medo ou pânico. Essa alteração costuma ocorrer de maneira imediata e inesperada. Em algumas situações, a mudança de comportamento é em relação a uma pessoa ou a uma atividade em específico. Segunda, proximidades excessivas.
A violência costuma ser praticada por pessoas da família ou próximas da família. Na maioria dos casos, o abusador muitas vezes manipula emocionalmente a criança, que não percebe estar sendo vítima, e com isso costuma ganhar a confiança, fazendo com que ele se cale. Terceiro, comportamentos infantis repentinos. É importante observar as características de relacionamento social da criança. Se o jovem voltar a ter comportamentos infantis, os quais já abandonou anteriormente, é um indicativo de que algo esteja errado. A criança e o adolescente sempre avisam, mas na maioria das vezes, não de forma verbal. Quarto, silêncio predominante. Para manter a vítima em silêncio, o abusador costuma fazer ameaças de violência física e mental, além de chantagens. É normal também que usem presentes, dinheiro ou outro tipo de material para construir uma boa relação com a vítima. É essencial explicar à criança que nenhum adulto ou criança mais velha deve manter segredos com ela, que não possam ser compartilhados com pessoas de confiança, como o pai e a mãe, por exemplo. Quinto, mudança de hábitos súbitas. Uma criança vítima de violência, abuso ou exploração também apresenta alterações de hábito repentinas. O sono, falta de concentração, aparência descuidada, entre outros, são indicativos de que algo está errado. Sexto, comportamentos sexuais. Crianças que apresentam um interesse por questões sexuais ou que façam brincadeiras de cunho sexual e usam palavras ou desenhos que se referem a partes íntimas podem estar indicando uma situação de abuso. Sétimo, traumatismos físicos. Os vestígios mais óbvios da violência sexual em menores de idade são questões físicas, como marcas de agressão, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. Essas são as principais manifestações que podem ser usadas como provas à justiça. Oitavo, enfermidades psicossomáticas. Unidas aos traumatismos físicos, enfermidades psicossomáticas também podem ser sinais de abuso. São problemas de saúde, sem aparente causa clínica, como dor de cabeça, erupções da pele, vômitos e dificuldades digestivas, que na realidade têm fundo psicológico e emocional. Nono, negligência. Muitas vezes, o abuso sexual vem acompanhado de outros tipos de maus-tratos que a vítima sofre em casa, como a negligência, uma criança que passa horas sem supervisão ou que não tem o apoio emocional da família estará em situação de maior vulnerabilidade. Décimo, frequência escolar. Observar queda injustificada na frequência escolar ou baixo rendimento causado por dificuldade de concentração e aprendizagem. Outro ponto a estar atento e a pouca participação em atividades escolares e a tendência de isolamento social. Diga não ao abuso infantil.